Boa tarde a todos. É uma alegria estar aqui. Queria agradecer, Luiz, pelo convite, tão gentil como sempre, pela parceria de tantas, né, em tantos eventos aí que a gente sempre vai participando. Queria cumprimentar você pela programação, né, pelas aulas, são realmente fantásticas. Eu tive acesso por uma grande amiga, que também é procuradora, né, no estado de Alagoas, a Regiane Caiado. Um meu grande abraço a ela, uma amiga muito querida. Tenho vários amigos que são procuradores do Está por aqui estado. ela. Mas que bom que ela está me prestigiando, mas eu nem vejo, viu, Rejane? Uma alegria aqui, uma alegria saber que você está aqui também, né? Uma alegria ter todos aqui hoje, nesse dia, para a gente conversar sobre as novas tecnologias, né? Da atuação consultiva e, assim, o papel da advocacia pública. E eu fico muito feliz da gente ter essa oportunidade de conversar num curso que eu, como eu estava dizendo, tão bem elaborado, viu? A programação muito boa. Parabéns, viu, Luiz, por você, pelo fórum, para todos. E eu acho que eu vou só continuar aí o aprendizado, né? Esse aprendizado de máquina que estamos desenvolvendo aí de todos, né? Quanto mais dados, vamos aprimorando cada vez mais, né? É, Como o tema era Seminário da Advocacia Pública e Novas Tecnologias, pensei em falar sobre várias das que nós estamos desafiando, estão sendo desafiadas por todos nós no nosso dia a dia. E eu sempre digo que o consultivo é quem primeiro tem contato com tudo de novo que eventualmente surge, porque geralmente é a administração pública que começa, que tem acesso, que começa a discutir essa novidade, a precisar de se reprogramar, de se reinventar, e aí, buscando aprimorar os serviços públicos, lá vem o consultivo sempre tendo que trabalhar e melhorar essa atuação tão importante, que é a atuação que previne, é uma atuação que assessora, é uma atuação que contempla tudo que é tão importante para a advocacia pública, para a execução das políticas públicas e faz tão bem, né? Passando aí o slide, né, meu slide explicando aí sobre o nosso tema, o que eu quero começar? Quero começar falando sobre tecnologia. O que é tecnologia? A tecnologia é um termo grego, né, que é formado de técnico, arte, técnicas, ofício, e é um conjunto de saberes. E tudo que é novo pode ser construído. A roda já foi uma tecnologia e ela foi aprimorada. Da roda, né, andávamos a pé, começamos depois da carroça com a roda, depois tivemos, né, bicicleta, carros, e hoje a gente discute, inclusive, os carros voadores. E será que a roda vai estar presente? Será que vai ter uma rodinha igual no avião? Fico eu me indagando todos os dias. A roda é uma tecnologia e pode vir a ser e ser aprimorada cada vez mais. E hoje a gente vem convivendo com essas novas tecnologias, a gente convive com a internet. No período pós-pandêmico, bem, não só no pós-pandêmico, mas na própria pandemia, todo mundo teve que se reinventar. E graças à internet, às redes sociais, a essa possibilidade da gente se comunicar virtualmente, mesmo não tendo contato, tudo continuou a ser possível, tudo andou. Veja, olha que coisa incrível. É essa mesma tecnologia que hoje me possibilitou, por um motivo de não conseguir entrar no computador, de estar assim mais confortável, mas é ela mesmo que dá a opção de eu fazer essa fala nossa agora pelo celular. Ela faz com que a Carla aí, em Alagoas, esteja passando slides produzidos em Goiânia, ou seja, on time, online, né? Estamos aqui agora com novos termos. A gente fala, estamos aqui agora numa atividade síncrona. Poxa, pensar em sincronia, mas podia ser uma atividade assíncrona.
ou seja, verem o que eu estou falando depois, sem uma interação imediata. Então, a tecnologia que a gente está aí agora disponível, que está aí pronta para todos nós, ela vai caminhando. O que antes foi uma grande inovação vai evoluindo. E estamos aqui hoje com essas novas tecnologias à nossa disposição. Seja a internet das coisas, sejam as plataformas virtuais, seja o processo eletrônico, os smart contracts, que eu vou falar aqui, seja a blockchain e a própria inteligência artificial. E aí eu vou pedir para a Carla andar nesse slide aí, e aí eu falo para vocês sobre a atividade do consultivo dentro de tudo isso, né? Olha que coisa interessante, né? Falando de tecnologia. Eu ia passar a apresentação no Canvas, né? E aí ela ia fazer uns brilhos, ela ia andar, mas aí eu mandei no PowerPoint, ela é paradinha. Então, assim, isso é tão interessante a gente ver. Quer dizer, até a apresentação, que era de uma forma, ela vai estar passando para vocês de outra forma. E quando eu estou falando aqui sobre o consultivo, ele tem as novas tecnologias em duas facetas. Ele analisa as novas tecnologias que são postas a ele pela administração pública, para que ele dê seus pareceres, para que ele verifique a regularidade, para que ele ajude na formatação de eventual política pública a ser desempenhada utilizando dessa nova tecnologia, e, ao mesmo tempo, ele utiliza. Nós, advogados públicos, utilizamos as novas tecnologias. E foi pensando assim que eu quis dividir a nossa apresentação. A minha fala aqui, essas reflexões que eu vou ter com vocês aqui hoje. Porque são reflexões. Porque, como eu disse, está tudo em andamento. Vamos refletir. Cada dia é um dia diferente, é uma novidade que a gente tem. E aí, eu coloquei aí, e a Carla vai mostrar para vocês no próximo slide, as novas tecnologias dentro da atividade consultiva, em que os colegas do consultivo atuam analisando essas novas tecnologias. E eu selecionei alguns casos em que a administração pública coloca para nós, advogados públicos, essas novas tecnologias para que a gente analise, para que a gente verifique e como é importante conhecer. Selecionei aí os smart contracts, as atividades de regulação. Na atividade de regulação, a tecnologia é sempre muito presente. O poder de polícia também se utiliza de novas tecnologias. Processo administrativo eletrônico, que a administração, em regra, vem adotando, né? Eu acho que eu não sei, eu não tenho essa informação, talvez até o Luiz, que congrega aí na escola, tenha essa informação, que nós temos aí 100% de digitalização dos processos, seja nos estados, seja nos municípios, né, das administrações públicas estaduais e municipais, né? O governo digital, que é uma realidade hoje para nós, e no concurso público também podemos ter novas tecnologias. E aí, falando aí do smart contracts, que está no próximo slide, que a Carla vai passar para vocês, vou falar da Carla hoje o tempo inteiro, eu vou me sentir íntima. Eu tenho uma viagem marcada para Maceió e vou contar para a Rejane agora, que ela ia ficar sabendo, eu ia fazer surpresa para ela no final do ano, e aí agora eu vou ter que contar, eu vou ter que conhecer a Carla, né? Que vai passar Tem que palestrar slides. presencialmente aqui. Vou essa procuradoria bonita de vocês aí em frente ao mar. É muita sorte, viu? Muita sorte. E aí, nós temos os smart contracts. E aí, antes de começar a falar sobre os smart contracts, eu acho que a gente tem que comentar, e para quem está na atividade consultiva é muito importante isso, que o TCU, né, o Tribunal de Contas da União, usa e vem apreciando e vem analisando essas novas tecnologias em vários dos seus acórdãos. O TCU já analisou, já fez um levantamento da tecnologia de blockchain, já fez
levantamentos sobre inteligência artificial. O TCU vem se debruçando sobre todas essas novas tecnologias já há muito tempo. E aí a gente tem a realidade dos smart contracts. Os smart contracts são os contratos inteligentes. Eles são feitos a partir de códigos-fontes, de linguagem, né? Está aqui até, eu coloquei no slide, né? É até uma definição do próprio TCU, né? Contratos inteligentes, smart, né? Que são códigos-fontes em linguagem de programação, que podem ser definidos e auto-executados em uma infraestrutura, seja de blockchain, seja de DLT. A definição e a execução do contrato inteligente nesses ambientes se dá sem a necessidade de intermediários. Ou seja, ela não passa pelo humano. Tudo isso, há uma definição para isso e depois, simplesmente, ela roda. E roda por quê? Porque a gente tem essa tecnologia de blockchain e a tecnologia de blockchain, como eu pus no próximo do próximo slide, ela vem para quê? Ela é importante por quê? Ela ajuda na transparência e na confiabilidade dos dados. Ela melhora o combate à corrupção, a fraudes, ela automatiza essa troca de informações, entendeu? Ela faz o compliance by design, quer dizer, ela já tem um design que favorece o compliance, porque o blockchain nada mais é de que um livro-registro de transações digital e seguro. Ele simplesmente registra aquelas transações que estão sendo feitas e ele impede, né? São cadeias, né? Ela impede que qualquer informação seja adulterada. É muito importante isso. Os links, eles tornam fácil a tarefa de detectar se alguém alterou qualquer parte dessa cadeia. Então, a partir desse momento, você tem essas transações que são feitas nesse mundo digital sendo totalmente seguras por meio do blockchain. E isso acontece hoje bastante. Nós temos aí o BConnect, que é a troca de dados entre a Receita Federal e o SERPRO. Você tem a DataPrev, né, com os bancos de CPF que ela puxa, né, de CPF, de CNPJ, que ela puxa para fazer os sistemas dela, essa troca de dados, essa troca de informações, interações entre instituições financeiras, órgãos reguladores. Então, você possibilita, por meio desses smart contracts, vários tipos de interações de dados que podem ser imediatas. Você pode fazer um convênio de 2 estados e aí, trocando informações imediatamente, seja as polícias, de todas as polícias, Secretaria de Segurança Pública, junto com o Ministério da Justiça. Então, você consegue fazer essa rede de dados por meio disso. E aí eu tenho que ressaltar a Procuradoria-Geral de Rondônia tem um programa que ela está criando os smart contracts que está sendo feito por uma base de dados, que eles estão alimentando uma base de dados da própria administração estadual para construir e possibilitar esses smart contracts também. Então, assim, é uma iniciativa bastante interessante e que a gente vê aí como uma realidade e que nós, advogados públicos, podemos ser chamados a analisar eventual regularidade, verificar, ou mesmo ajudar na elaboração, seja dos acordos, seja dessa elaboração prévia, para que futuramente tenha esses smart contracts. Isso é bem interessante. E aí eu ressalto, isso é uma questão prévia. O smart contract ele é imediato, ele não tem a intervenção humana. Ele não tem um intermediário, ele acontece imediatamente, passam-se os dados imediatamente pela cadeia. Outra opção que a gente tem dentro da advocacia pública e que a gente pode vir a ser chamado para falar, e está aí no próximo slide, são as atividades de regulação. Hoje, uma das tecnologias que vem sendo utilizadas no campo federal, né, de autarquias federais regulatórias, seja a SUSEP, seja o Banco Central do Brasil, seja a CVM, é o sandbox regulatório.
E isso pode ser utilizado em qualquer estado, fazer uma normatização de sandbox regulatório. E o sandbox regulatório nada mais é de que uma possibilidade de se fazer uma caixinha, né? Sandbox é a caixinha de areia, né? Você faz um experimento, você tem uma empresa que vai querer, ou algum determinado setor que vai querer algum tipo de regulamentação e quer ver como é que vai ser esse novo produto, como é que vai ser esse serviço inovador no mercado e como é que isso vai ser resolvido, como é que isso vai ser regulado pela autarquia, pelo Estado, eventualmente, como é que isso vai ser resolvido. E aí você tira ela da regulação normal, em que, se ela executasse essa atividade, ela poderia ser, eventualmente, multada, né? Cometer uma infração, penalizada, e aí você possibilita que ela possa operar e verificar como é que vai ser a legislação ou a regulamentação para aquele caso específico. Então, aí a gente tem isso hoje já operando, né? E nós, procuradorias, podemos ter que falar sobre isso, falar em processos desses, verificar se os requisitos da normatização estão corretos ou não estão corretos, né? E aí a gente tem uma parte que eu gosto muito, né? Que está no próximo slide, é o poder de polícia, né? O poder de Carol, polícia. Oi. se você me permite, inclusive nesse Claro. ponto, relacionada à flexibilização decorrente do uso de sandbox regulatório como uma ferramenta interessante de estimular a inovação, aqui em Alagoas, né, na nossa lei que regula a inteligência artificial no âmbito do Estado, especialmente na administração pública, nós temos um dispositivo exclusivamente para tratar do sandbox regulatório em relação a ambientes que têm por objetivo ali aplicar técnicas e soluções voltadas ao uso da inteligência artificial. Ou seja, nós incorporamos, né, esse instrumento, inclusive de maior flexibilização no âmbito da administração pública para promover a adaptabilidade e estimular mesmo a inovação, né, que a nossa lei é sempre voltada para a análise do estímulo à inovação e também da proteção de direitos fundamentais. Isso é muito interessante. Você vê que essas experiências, e deve estar dando muito certo aí, né, Luiz? Porque isso estimula. Você tem todo mundo estimulado a essa utilização a partir do momento que você tem essa possibilidade de experimentar essa inovação num ambiente específico, né? Nesse sandbox regulatório, não é verdade? Exatamente, aí que a gente vê a discussão sobre o próprio experimentalismo no direito administrativo, né, para a gente desburocratizar um pouco e também fomentar esses ambientes, né, de experimentação que levam a análises interessantes para o poder público, porque às vezes nós somos tão engessados que nós acabamos impedindo de alguma maneira a evolução, o incentivo à inovação, enfim, e essa ferramenta é muito interessante, no nosso caso aqui, voltada para os projetos de IA. E eu digo assim, que nós, como advogados públicos, viu, Luiz, que estamos na lida diária, não digo nós que já estamos assim, estudando essa matéria, gostamos, tendo essa afinidade, mas é importante a gente, todos os colegas se reprogramarem. Eu digo que a gente tem que reprogramar a administração pública. Eu falo isso, eu tenho um artigo que eu falo que é reprogramando a administração pública para a solução de conflitos. Entendeu? Por quê? Porque eu entendo que a gente precisa dessas novas tecnologias, a gente precisa de utilizar esse experimentalismo e verificar, fazer essa conformidade, e essa conformidade legal, utilizando o devido processo legal, a transparência, né, evitando opacidades, vieses, enfim, isso é muito importante. Eu acho que para o crescimento, para a melhor prestação do serviço público, para melhor execução de políticas públicas, enfim, eu acho que isso confere eficiência, eu acho que o princípio da eficiência norteia tudo isso para a nossa melhor execução. E nós, como advogados públicos, temos que sair da nossa esfera normal de atuação e pensar, ajudar a pensar e se reprogramar para isso.
E aí é o que eu digo, a gente tem que acompanhar a administração. E eu vejo isso muito, e gosto demais desse tema, que é poder de polícia, os autos de infração, e aí eu coloquei dois casos, dois temas aqui, que seriam relativamente, né, no caso dos ambientais, que a gente pode passar para todas as secretarias do meio ambiente dos estados, e que acontece na esfera pública, seja com o Instituto, né, com o ICMBio, seja com o IBAMA, que é a fiscalização remota por desmatamento, né? A gente tem análise de GPS, assim, os barcos, eles muitas vezes eles são referenciados por GPS, eles estão lá, os pesqueiros pescando em área que é proibida ou no defeso, nesses locais de mar, vocês aí no Nordeste, enfim, a gente tem já vi muitos casos no sul, de autos de infração do sul, que foi aferido via GPS. E aí é muito interessante, eu trago aí no próximo slide uma jurisprudência do Tribunal de Justiça, do Supremo Tribunal de Justiça, justamente reconhecendo essa importância dessas novas tecnologias e da gente aceitar essas novas tecnologias como hábeis para lastrear os nossos autos de infração, né? Nossos não, né? Os autos de infração da administração pública. E aí o ministro Herman Benjamin é muito feliz, porque ele diz: em épocas de grandes avanços tecnológicos, configuraria despropósito ou formalismo supérfluo negar validade plena a imagens de satélite e mapas elaborados a partir delas. Ou seja, a gente tem que aceitar essas novas tecnologias e incorporá-las para para o serviço público, para análise, para fiscalização, nesse caso, para a proteção do meio ambiente de forma específica. No próximo slide, eu já falo sobre o processo administrativo eletrônico, uma área que eu acho extremamente interessante. Eu vou até pontuar aqui na nossa conversa os dois vieses do processo eletrônico, né? Eu vou pontuar aqui agora, nesse momento, o viés da própria administração construindo o seu processo eletrônico e a gente fazendo essa análise, né, do processo eletrônico, da regularidade do processo administrativo eletrônico, né? Várias autarquias hoje possibilitam um cadastro prévio, no caso principalmente quando a atividade é regulada. Por exemplo, pilotos têm um cadastro prévio na ANAC, então eles podem ser intimados eletronicamente, eles têm um cadastro, eles têm essa possibilidade para eles terem acesso ao processo eletrônico. Então, se um piloto, por exemplo, for autuado, ele recebe a notificação dele de acordo com o cadastro dele. Então, ele é notificado e essa intimação dele é válida. E isso não é uma coisa nova. Isso, a gente já tem isso aí, o decreto de 2015 fala dessas intimações eletrônicas, de tudo isso, e aí a gente vem, né? Porque muitas pessoas falam, foi tudo com a pandemia. Não, tudo isso já vinha sendo construído. Acho que houve uma força maior, né? Uma catalisação. Todo mundo correu atrás disso com maior força pós-pandemia, durante a pandemia, mas isso já existia, já era um movimento que existia, e ainda bem. A própria justiça, que não era tão digitalizada, se digitalizou ao longo de todo esse tempo, né? A gente tem hoje, né? E aí a gente fala sobre justiça, os juizados, né? Enfim, a justiça online, né? A gente pode dizer dessa forma. Temos a questão da intimação eletrônica. E aí a gente tem que verificar na nossa atuação a regularidade dessas intimações. Se a pessoa estava cadastrada, se o e-mail foi correto, se é a primeira vez do cadastro dela ou não. Se é o caso de repente, não ser uma intimação eletrônica, de ser uma intimação via R. Quer dizer, nós temos toda essa necessidade de análise do processo administrativo para verificar se ele está dentro dessa regularidade. E aí, dentro do processo administrativo, a gente já vê aí a própria, né, a primeira jornada de direito administrativo, né, do Conselho da Justiça Federal, falando que no processo administrativo pode haver uma decisão administrativa robótica, mas ela deve ser suficientemente fundamentada, né, sendo a opacidade motivo de invalidação.
Ou seja, já se discute essa possibilidade de você ter uma decisão administrativa robótica, totalmente robotizada, e aí a gente tem que verificar. E nós, como procuradores, podemos ser instados a fazer a análise desses processos administrativos e de verificar, de repente, a decisão. E isso, eu falo que muitas vezes nós, advogados públicos, fazemos todas as possibilidades, né? Nós fazemos os pareceres, nós sugerimos, nós ajudamos na formatação da política pública, nós, quando manifestamos ilegalidades ou nulidades, nós praticamente falamos, não pode continuar por aqui, né? A gente fala para a administração, agora não dá, e a gente faz a defesa, a representação, né, judicial e extrajudicial. E aí vem também, além da decisão, né, a gente estava falando da decisão robótica, dessa possibilidade do CJF, a gente tem aqui a própria LGPD, no artigo 20, falando que no tratamento de dados, você pode pedir essa revisão, né, no tratamento de dados. Quer dizer, essa decisão, ela tem que ser sindicável. Isso é uma coisa que é extremamente interessante da gente estar verificando, que é essa possibilidade de revisão, essa possibilidade de sindicabilidade desse ato administrativo robótico, né? Ou, eventualmente, com a utilização, seja de inteligência artificial, seja até de uma automação, porque a gente sabe que há automações também, né? Veja o caso do INSS, que tem alguns casos de automação, como também tem casos de inteligência artificial. E aí eu estou acompanhando aí ativamente, né? Imagino que os colegas que são do contencioso, do consultivo também, essa questão do novo projeto, né, que vai fazer as alterações na lei de processo administrativo. E aí eu coloquei no próximo slide alguns pontos que eu achei essenciais. E eles convergem com o que a doutrina vem falando, com o que a gente vem discutindo todos os dias, quando a gente fala sobre processo eletrônico, né? Os processos eletrônicos, eles vão ter, está lá no artigo 47A do substitutivo, que foi o texto final apresentado agora. Tivemos esse texto final apresentado agora em junho, inclusive. E eles vêm falando aqui, para que nós precisamos? Nós precisamos de um processo que facilite por meio de sistemas transparentes, seguros e céleres. O processo administrativo veio para ajudar na transparência, na segurança, na celeridade. Ele tem que preocupar com os vulneráveis digitais, ele tem que preocupar com o amplo acesso, entendeu? Ele tem que simplificar os procedimentos. O processo administrativo ele não pode ser utilizado, o processo eletrônico não pode ser utilizado para ampliar o procedimento. Ele tem que para ajudar, promover a rapidez, colaborar com isso. E, é claro, na linha já da LGPD, né, proteger os dados e o acesso à informação. E outra previsão muito interessante dos sistemas eletrônicos, né, de gestão e processamento, vem no 47B, que ele já prevê, olha, os códigos devem ser abertos preferencialmente, adoção de assinatura eletrônica para verificação de autoria, né, quer dizer, há preocupação com a segurança, previsão de mecanismos para verificar essa autenticidade, né? Então, tudo isso é analisado, e aí esse processo eletrônico ele tem que surgir para estar simplificando e assim, padronizando, né, os requerimentos. Isso é muito importante mesmo. E, por fim, uma parte que eu e o Luiz gostamos muito, né, que é a utilização de modelos de inteligência artificial. Já vem previsto no projeto, né, no texto final, né, do projeto de lei, essa alteração na lei de processo administrativo para colocar que a utilização dos modelos de inteligência artificial no âmbito do processo administrativo tem que garantir. Está aí, está tudo ali. Informação prévia, quer dizer, você tem que saber sobre o uso. Está sendo utilizado aqui, nesse caso, o uso de um sistema dotado de inteligência artificial. Você tem que ter uma explicabilidade dessa inteligência artificial. Se você quiser, qual foi a regra jurídica utilizada? A fórmula do algoritmo ela tem que corresponder a uma regra jurídica.
Proteção de dados, está aí, mais uma vez. Revisão dos dados e do resultado, né, que é uma coisa que a gente sempre fala muito, né, que é o cuidado com o dataset, a importância dessa curadoria, né, dessa possibilidade de você estar analisando, inclusive para evitar um viés discriminatório, que é o que também ela prevê. E aí, mais uma vez, de preferência, códigos abertos, de fácil integração, né? A interoperabilidade é um tema que é sempre muito importante quando a gente fala em processo administrativo. E aí, mais um caso, mais um desafio para nós, advogados públicos, que é o governo digital. Estamos num governo digital, está aí a lei. Mais uma situação para a gente estar atuando, para a gente estar verificando, porque a partir do momento que a administração digital está imperando, é essa orientação, existe uma estratégia nacional de governo digital. A gente, estando dentro da administração, assessorando a administração, né, fazendo os nossos pareceres para orientá-la, temos que estar com esse mesmo norte, um norte de desburocratização, de modernização, de simplificação, né? Tem que ser utilizado para simplificar. E aí eu vejo a plataforma, né, do GovBR já sendo utilizada, né? Eu mesmo, aqui em Goiás, fui fazer a renovação da carteira de motorista, ajudar minha mãe na renovação da carteira de motorista dela. Foi necessário que ela, para entrar no... Eu não sei como chama na cidade de cada um. Aqui em Goiânia chama VaptVupt. Aí eu já ouvi falar que existe Poupa Tempo, que são aqueles centros, né, concentrados de atividades da administração. Como é que chama em Alagoas aí? Ô Luiz, não sei como chama em Alagoas. Se vocês... Hã? Central já. Central Jato, olha aí, ó, é Já é Central o Jato. nosso. Eu já. Eu já, aí, cada estado da federação fez seu nome, né? Eu falo que muitas vezes a gente podia fazer uma centralização de nomes, né? Mas temos aí nomes de todas as naturezas. E quando eu fui fazer o cadastro dela, exigiu que ela tivesse uma conta no GovBR, ela precisava, ou seja, você já vê a interligação do estado com a plataforma GovBR, ou seja, o governo digital aí sendo utilizado. Nós vemos aí toda a administração pública dentro dessa estratégia nacional tentando fazer essa unificação de dados, concentrando inclusive a documentação, né? Essa nova carteira de identidade, né? Então, assim, a gente tem tudo isso muito presente, as CNHs, né? Eu vejo que nos Detrans, imagino, quanta nova tecnologia sempre vem sendo empregada, analisada para fazer todo o resguardo, né, do trânsito, enfim, de tudo isso, desses desafios que nos são postos no dia a dia da nossa atividade consultiva. E, enfim, outra coisa que o governo digital vem buscando e tenta propiciar incentiva a participação no controle da administração, né? Com essa... E aí vem aí no final, que é o que eu disse lá aqui do caso de Goiás, né? Esse apoio técnico para a adoção dessa transformação digital da própria administração pública em todos os seus âmbitos, né? Em todas as esferas de poder, vindo do federal para o estadual, para o municipal. E aí eu trago aqui, no próximo slide, um caso um caso italiano, né? Um caso super interessante, em que foi utilizada inteligência artificial num concurso público na Itália para professores de ensino médio. E aí, nessa análise sobre o concurso público, nessa análise do algoritmo no concurso público, foi feita nessa decisão italiana todo um arrazoado das vantagens de você utilizar a inteligência artificial, utilizar os algoritmos, e aí citando, né, a normatização europeia. Quer dizer, temos que favorecer uma administração pública que possa se valer de métodos, de metodologias, como a inteligência artificial,
no seu uso para dar mais eficiência, para propiciar cada vez a melhoria desse serviço. Entretanto, nesse caso específico aqui, nós temos um caso da opacidade, né, do algoritmo e do, talvez, erro. O juiz reconheceu nesse processo aqui que o algoritmo não correspondia à regra jurídica. Por quê? Porque qual era a alegação dos autores, né, dos professores prejudicados? O concurso era um concurso na província, né, um concurso de ensino médio nas províncias, eles tinham que colocar qual província eles queriam, e aí os melhores classificados conseguiram ficar, eles não ficaram perto da casa deles, eles ficaram longe de casa. E os menos classificados, com notas piores, ficaram mais perto da sua residência. E aí eles falaram, uai, isso está errado. Esse algoritmo, o algoritmo utilizado, não contém uma regra jurídica equivalente. Ora, para construir esse algoritmo, eles tinham que ter feito ele para que correspondesse, o melhor classificado, ele tem direito à escolha dele, e aí, obviamente, se eu sou melhor classificada e tem disponibilidade aonde, perto da minha residência ou na minha própria residência, é óbvio que eu vou optar por lá e nunca uma opção que ele não teria feito, que era bem longe de lá. E aí, esse caso interessante italiano, em que um algoritmo, né, a inteligência artificial é utilizada num concurso público, e aí não deu certo, foi anulado. Né? Esse é um caso triste, daqueles que a gente não quer ver, daqueles que nós, como advogados públicos, temos que ajudar a construir no processo lá, verificar quando tiver essas questões, ajudar, caso eventualmente a administração seja, né, solicite a nós um parecer, uma análise nessa formatação do edital ou da própria construção do algoritmo, a gente está lá analisando, verificando justamente essa correspondência da regra jurídica, né, ao algoritmo. O algoritmo corresponder à regra jurídica, no caso concreto, correta, né? E aí, na próximo slide, eu já começo a falar de uma parte que me empolga muito como advogada pública, né? Eu falei aqui várias situações que nós nos manifestamos quando a própria administração pública está utilizando uma nova tecnologia, seja ela inteligência artificial, seja ela GPS, seja ela, enfim, smart contracts, qualquer uma delas. Mas agora eu quero levar vocês a pensar e a conversar sobre o que a gente vem usando na nossa atividade, ou seja, em nosso favor, como nova tecnologia. E aí, Carol, se me permite rapidinho, né? Até porque você trouxe aqui a pauta da governabilidade digital, falou da Lei 14.129, né? Eu também convido os colegas do consultivo a essa reflexão da necessidade de a gente redesenhar, né? Existe uma pauta muito forte nos estados de transformação digital, de desburocratização, especialmente de implementação de políticas públicas orientadas por dados, né? Da criação de laboratórios de inovação. Então, o consultivo ele já está sendo demandado para a construção e para a análise dos instrumentos jurídicos necessários a este processo de transformação digital, né? Ou seja, para que a gente possa ter um processo de transformação digital seguro, nós precisamos ter o aparato, o arcabouço jurídico necessário. Aqui em Alagoas e outros estados também, nós já temos leis próprias de governabilidade digital. Né? A gente tem a lei referencial, que é a 14.129, que pode ser utilizada pelos entes federativos, né? Mas alguns estados têm optado por estabelecer a sua estratégia de governo digital e a sua lei própria de governo digital, outra mesmo alguns, né, via decreto. Nós tivemos aqui, aprovamos, foi publicado no Diário Oficial no dia 10 de junho, né, coincidentemente no dia do meu aniversário, a Lei 9272, que a Procuradoria foi provocada, inclusive, né, a PGE de Alagoas, a se manifestar, a contribuir, a gente contribuiu, trouxemos as nossas sugestões de modificação, enfim, conseguimos construir junto com as outras secretarias
um instrumento normativo bem interessante, que, para além das bases da governabilidade digital que estão previstas lá na OCDE, nós incluímos outras duas, né? Então, são 8 dimensões para a gente na Lei 9272 de 2024. Dentre elas, uma que é muito importante, que é o cuidado com os vulneráveis digitais, né? Com aqueles que não conseguem acessar os serviços digitais, e a preocupação com essa inclusão, que é muito salutar no âmbito da administração pública, quando ela vai pensar em ter serviços digitais, em trabalhar sob essa ótica, mas sem, né, afastar, ou melhor, incluindo aqueles que eventualmente têm algum tipo de vulnerabilidade, apresentam vulnerabilidade, e o contraponto que a própria Lei 14.129 faz também. Então, só esse destaque, eu acho que temos colegas dos mais variados estados aqui, e é importante, já que a gente está falando de consultivo, de estimular aqueles estados que ainda não têm uma regulamentação própria, que eles estão construindo essa regulamentação, que possam também dialogar com esses diplomas que já existem, e especialmente pensar nessa pauta de transformação digital com segurança jurídica. E aí eu te acrescento, assim, primeiro uma curiosidade, dentro da lei de Alagoas tem uma possibilidade de inclusão de pontos digitais administrativos dentro da unidade, como que isso foi trabalhado aí dentro do Estado? Assim como a gente tem os pontos de inclusão, os PIDs, né, no âmbito do Poder Judiciário, no âmbito administrativo nós também trabalhamos com a necessidade de ter aparatos físicos que eventualmente sirvam de contrapartida para esses vulneráveis digitais nas suas dificuldades e deficiências que eventualmente se apresentam. Então, a gente também se preocupou com essa inclusão, para que, se não tiver a possibilidade de acessar um serviço de forma digital, que isso o faça de forma física, ali com estruturas administrativas próprias para atender ao cidadão, como já existem. Isso é muito importante, porque, por exemplo, eu acredito, viu, Luiz, e aí, mais uma vez, renovo meus cumprimentos a vocês, porque são eventos como esse que colaboram para que os colegas incentivem, dentro do próprio Estado, a fazer essa transformação. Porque é muito interessante que, quando a gente conversa, muitas vezes, conversando com algum colega ou outro, enfim, eles falam assim, não, mas parece que é uma coisa tão distante. Não, já está acontecendo, existe. A minha fala justamente é nesse sentido. Já existe, a administração já é uma administração que está trabalhando digitalmente, que está existindo digitalmente, e quanto melhor regulado, melhor definido o nosso trabalho, né? Eu acho que aí vem o nosso trabalho, não só nessa elaboração, na colaboração para a formulação dessas legislações, para a formulação dessa execução dentro dos estados, mas, assim, depois para fazer os ajustes finos disso, né? Porque a gente vai percebendo as necessidades cada vez mais. E nesse ponto, eu digo que a gente vê que o governo federal faz a legislação federal, o TCU vem apreciando toda isso, inclusive o governo digital já foi analisado pelo próprio TCU, nós temos acordos do TCU nesse sentido. Então, essa realidade digital da administração pública, ela já existe, está posta, e os estados estão aí sendo conclamados, né? E os colegas de igual forma. Eu acho que é muito interessante isso, e que bom saber que Alagoas também já está aí dentro do governo digital, um governo digital próprio, já está aí fazendo essa governança, fazendo essa transformação que é tão importante, viu? E com essa preocupação, que é uma preocupação de todos, que é a vulnerabilidade digital, viu, Luiz? Fico muito satisfeita Obrigado, em saber disso. Para E sei que outros estados estão trabalhando nesse sentido. A gente vê que os colegas das procuradorias, como um todo, vêm trabalhando nesse sentido, vêm atuando nesse sentido. E aí, como eu disse, né, passei agora, né, a gente falamos aí da realidade da administração, né, de uma forma direta, né, nós atuando nos processos da administração, e agora eu falo da utilização por nós mesmos, como advocacia pública, dessas novas tecnologias. O que a gente pode produzir, o que a gente pode fazer, o que a gente já está usando, né? E aí, assim, contextualizando hoje, como diria, na linguagem
acadêmica, né, o estado da arte da advocacia pública brasileira, né, de uma forma tão importante como é, né, uma advocacia pública forte. E aí a gente vem trazendo essa experiência do que a gente já vem usando, né? A internet das coisas é uma nova tecnologia, né? A internet que está aí, que nos conecta sempre. Estamos aí com ela. Sem ela não estaríamos conversando agora, né? E aí vem aí a segunda, né? As plataformas virtuais, seja Teams, seja Zoom, seja o WhatsApp. São tantas as plataformas que a gente pode utilizar e assim, a tecnologia, como sempre, tem suas falhas, né? Hoje mesmo estou aqui passando por uma falha tecnológica. A gente nunca sabe se o problema é do operador ou é da tecnologia como um todo, né? Deve ser do operador, né? Como diz o técnico de TI aqui, é sempre um problema entre a pessoa, o problema está entre a cadeira e o PC, né? Então, ou seja, é o humano que tem esse problema aí para fazer essa operação dessas novas tecnologias. E o trabalho remoto é uma outra tecnologia que a gente, dentro da advocacia, vem utilizando, né? Eu estava falando aqui das plataformas, eu não sei como funcionam nas procuradorias de uma forma geral, mas dentro da Advocacia Geral da União, dentro da nossa atuação, hoje a gente precisa muito dessas plataformas virtuais. A gente aqui utiliza o Teams, né? Então, a gente tem reuniões sempre. A advocacia pública hoje, ela vem trabalhando, aqui a Advocacia Pública Federal vem trabalhando de forma específica em equipes desterritorializadas, ou seja, o processo, eu faço processos de Alagoas, eu faço processos do Pará, eu faço processos do Rio Grande do Sul, eu faço processos de Goiás, eu faço processos de todo o Brasil. Por quê? Porque a gente tem essas plataformas virtuais, nós temos um sistema, eu vou cuidar do sistema ao final, para a gente estar debatendo mais sobre o sistema, que é o Sapiens, né, o Super Sapiens agora. Mas, assim, hoje, um dos modelos que essa advocacia pública utiliza, utilizando as novas tecnologias, é a desterritorialização do trabalho. Ou seja, antes de 2016, para ser precisa, eu só fazia processos do Estado de Goiás. Só atuava em processos do Estado de Goiás. Hoje não, hoje eu atuo em processos do Brasil inteiro. E isso facilita bastante o trabalho, porque unifica os entendimentos. Hoje trabalhamos em equipes, né? Nós temos vários modelos de trabalho, né? Eu, particularmente, trabalho em uma equipe desterritorializada. Como eu disse, sem base territorial, faço processo do estado todo, do país todo. Então, isso é a nova tecnologia indo a nosso favor. Ela faz com que a gente possa atuar de uma maneira unificada, de uma maneira simplificada, porque você simplifica, você padroniza entendimentos, você tem equipes que cuidam de um tema só. Nós temos a equipe dentro eu sou procuradora federal, então dentro da Procuradoria-Geral Federal, nós temos uma equipe, né, que cuida desses processos de licitação. Então, você tem uma equipe cuidando desses processos, você tem uma equipe de consultoria desterritorializada, então você tem uma uniformidade de tratamento em todo o país de determinados assuntos, nos casos em que foram desterritorializados, né? Que essa equipe trabalha. Então, isso é muito, muito importante. A gente tem a desterritorialização também na área judicial, mas como meu foco aqui é o consultivo, estou tentando focar no nosso assunto, já que estamos aqui na 7ª aula, imagino que outros colegas que me antecederam, que eventualmente falaram do contencioso, cuidaram desses temas, né? Então, você vê a tecnologia fazendo que a gente possa analisar processos no país inteiro, conversar com colegas do país inteiro de forma assíncrona, online,
on time, na mesma hora. Eu posso tirar uma dúvida com o colega. Olha, peguei um caso aqui assim, você manda uma mensagem no WhatsApp, você comunica no Teams. A minha equipe, por exemplo, ela tem uma página, ela tem um manual de atuação, tem tudo organizado. Nós trabalhamos, as equipes de administrativo, por exemplo, tem pareceres parametrizados, quer dizer, você consegue fazer uma unificação de entendimento, você melhora a qualidade da atuação, melhora a informação, você dá mais transparência, você facilita o trabalho do gestor, porque se o gestor já sabe que o entendimento é esse, se ele já conhece o entendimento parametrizado, ele vai trabalhar nesse sentido. Você confere mais segurança jurídica para aquele gestor. Você está trabalhando de acordo com as orientações do TCU, você incorpora aquelas orientações para fazer a análise consultiva dos atos, das licitações, enfim. Essa unidade, essa possibilidade que as novas tecnologias lhe dão com Teams, WhatsApp, com os sistemas, né? o Power BI, que tipo, propicia você verificar quantidades, analisar quantos processos, enfim, você consegue fazer toda a gestão desses processos. E isso também propicia o trabalho remoto, uma discussão que existe. Eu não sei como vem sendo discutido isso nos estados, né? Os estados, em regra, têm representação em Brasília, mas é 1, 2 colegas, enfim. Como é que é feito esse contato? Esse contato é feito pela tecnologia, você entra em contato com o colega, né? Essa é a questão do trabalho remoto, a falta de necessidade de você estar na procuradoria, de você fazer o trabalho na procuradoria de forma física, você pode estar em casa, você pode estar viajando, quer dizer, você tem essa facilidade do trabalho remoto. Bem, o trabalho remoto, no caso da AGU, ele é regulamentado, ele tem critérios, você pode optar por ele, pode não optar. Então, você tem todo um critério de forma específica, mas ele é uma possibilidade dada pela tecnologia, né? E, independentemente de você estar em trabalho remoto ou não, você pode trabalhar na sua casa e pode vir para a procuradoria, né? Eu mesmo trabalho em casa, trabalho em procuradoria, o negócio é trabalhar, porque os processos estão aí, a gente tem que fazê-los, né? Não tem como escapar, seja de manhã, de tarde, de noite, seja no final de semana, enfim, muitas vezes pegando algumas férias, mas a gente tem que atuar nesses processos. Outra questão tecnológica é muito importante, já foi falado lá da questão da integridade, da segurança, né, de ter certeza, são certificados digitais, assinatura eletrônica, e que possibilita a gente acessar vários sistemas, né? O GovBR mesmo, se você tiver um certificado digital, você já puxa imediatamente, porque ele te identifica que você é você. Para entrar nos sistemas, você tem os tokens, né? Ou certificado digital em nuvem, enfim, são tantas opções. E aí, nós atuamos, em regra, nos processos eletrônicos nacionais, né? Nós temos o PEN, é um processo que é o mais utilizado, né? Dentro do processo eletrônico nacional, nós temos o SEI, né? Que é o Sistema Eletrônico de Informações. Então, a gente acessa o processo administrativo pelo SEI. Está sendo construída a interoperabilidade, né, do SEI com os sistemas, né? Com o sistema da AGU, no caso, que é o Sapiens. Então, já tem algumas autarquias que já têm essa interoperabilidade do SEI da autarquia com o Sapiens da AGU. Então, o processo passa imediatamente, você abre e ele vai via barramento para o próprio Sapiens. Então, a gente não precisa de ter um link do SEI para acessar aquele processo administrativo, para falar naquele processo administrativo, eventualmente. Então, ele já está lá no próprio sistema da AGU, que eu vou falar mais para frente. E temos aí a inteligência artificial também sendo utilizada na advocacia pública. E aí, no próximo slide, enfim, eu acho que vocês já sabem tudo de inteligência artificial, já que é a 7ª aula, né? Mas, assim, o que a administração pública
o que a advocacia pública está usando? A advocacia pública está usando a inteligência artificial. E não é só a advocacia pública federal. A advocacia pública de Alagoas está aí com seu laboratório, o doutor Luiz já falou, já especificou, falou até do sandbox regulatório que está envolvendo a inteligência artificial aí. Nós temos várias unidades, acho que todas as procuradorias estão desenvolvendo programas de inteligência artificial, seja para execução fiscal, seja para fazer algum tipo de otimização específica, quer dizer, nós temos a inteligência artificial sendo utilizada fortemente dentro das advocacias públicas, em programas que são utilizados dentro das advocacias públicas. Robô tem para todo lado. Todo dia eu descubro um nome de um robô diferente, que um colega, o colega criou o robô. E os nomes dos robôs são sempre bem legais, igual esmalte, porque esmalte, todas as mulheres que estão me ouvindo, se leem o nome do esmalte, verificam cada nome, né? Eu falo, é chamego meu, amor profundo. Eu falo que é cada nome, falei, como eles são criativos no nome de esmalte. Operação da Polícia Federal também tem nomes incríveis, e os robôs que a gente cria também. É Loki, cada hora é um robô diferente, com um nome interessante. E aí a gente vai acompanhando esses robôs que vão sendo criados. E aí, eu acho que uma coisa que é sempre bom dizer, e embora vocês já estejam sabendo, né, já estamos aí na 7ª aula, vocês já estão cansados disso, que inteligência artificial e automação é diferente. A automação só repete. Você programa e ele vai repetir a mesma coisa. Na inteligência artificial, não. Você tem uma produção. Uma produção que pode ser preditiva, ou seja, faz uma previsão de um resultado, ou pode ser uma IA generativa, que ela constrói alguma coisa. E nós temos na nossa advocacia pública hoje tanto experiências preditivas como experiências com IA generativa. Sempre buscando essa explicabilidade, fazendo os algoritmos dentro de toda uma linha que eu acho que vocês já debateram bastante, com necessidade de explicabilidade, evitar opacidade, evitar vieses, o enviesamento. Além disso, um colega entrou. Será que ele quer falar alguma coisa? Então, assim, isso é muito importante mesmo, porque a gente vem trabalhando com uma IA e que a gente tem que cuidar do nosso banco de dados. O banco de dados é muito importante. A curadoria do dataset é uma questão importante para você verificar o que você está colocando para aquela inteligência artificial estar lendo, para como é que ela vai estar reagindo, né? E aí, eu venho falar aqui no próximo slide, muito feliz, assim, igual o Luiz comentou da felicidade dele com o governo digital de Alagoas ter sido no dia do aniversário dele, eu comento com ele a minha felicidade também. O mês de junho está, assim, no dia 10 foi a lei dele, no dia 11 vem essa notícia aqui. Ministério do Planejamento liberou investimento adicional de 25 milhões para facilitar um serviço, né, para contratar aqui uma IA aqui para nós, né, para colaborar com a AGU na produção de inteligência artificial. Então, assim, estou aí, né, dia 10 teve sua alegria, dia 11 eu recebi a notícia também e fiquei igualmente alegre. Quer dizer, quanto mais investimento para que a gente possa utilizar e possa se beneficiar, melhor, com certeza, muito melhor. E aí, eu digo, como eu disse a vocês, nós temos diversos projetos. Nós temos projetos em Alagoas, projetos em Goiás, projetos de inteligência artificial no Mato Grosso do Sul. Enfim, eu acho que não tem nenhuma procuradoria que não tenha um projeto de inteligência artificial hoje operando. E aí, não podia deixar de falar do sistema do Sapiens, da AGU,
que começou em 2013, né, que é um sistema AGU de inteligência jurídica, e hoje ele vem sendo desenvolvido e nós já teve o Sapiens 2.0 e agora a gente já está no Super Sapiens. Então, a AGU hoje trabalha, ainda há quem trabalhe no Sapiens, mas o consultivo está 100% no Sapiens, no Super Sapiens, que contém inteligência artificial nele, vou falar aqui mais um pouco, e a felicidade de ver esse sistema, né, o Super Sapiens, sendo disponibilizado, né, é uma plataforma que está sendo disponibilizada aí nos acordos de cooperação, que foi o Sistema Único de Procuradorias Públicas, o SUP. Ele está sendo disponibilizado, eu até fiquei sabendo, eu antes de falar aqui, o Luiz conhece, o Mauro, né, Baioneta, ele e o Eduardo Lang foram 2 colegas procuradores federais que fizeram o Sapiens, foram até vencedores, né? O Sapiens foi vencedor do Prêmio Novari. Então, assim, falei com ele, falou, não, olha, nós temos o Rio Grande do Sul utilizando, o Paraná entrando, temos Goiás utilizando o sistema de cálculos, enfim, o SUP está começando, o Sapiens está começando a ser replicado para as procuradorias do Estado e, eventualmente, as procuradorias municipais que também forem aderindo a esse Sistema Único de Procuradorias Públicas. Achei uma iniciativa fantástica, porque eu acho que a gente tem que se integrar, a gente tem que sempre estar conversando, porque temos, né, somos irmãs nas nossas atividades, né, cada um em seu nível federativo, e tive a notícia feliz, né, de que a ideia de ver se aí até o final do ano sobe o SUP para a nuvem e para poder facilitar cada vez mais a adesão ao Sapiens pelas procuradorias, né? Então, assim, eu acho isso muito importante, porque cada procuradoria vai ter sua base de dados própria, vai cuidar da sua base de dados, né? Mas vai gozar do benefício do sistema como um todo. E hoje, como eu coloquei no próximo slide, a inteligência artificial que é produzida dentro do Sapiens, ela nos ajuda muito. Ela é utilizada como analista, classificando o processo, colaborando no gerenciamento do trabalho. Ela faz essa classificação, ela já colabora nisso. O sistema é todo aparelhado, é muito interessante porque você consegue visualizar tudo, que tipo de processo, né? Você já tem ali a predisposição, a questão montadinha lá. Eu falo que quando a gente começou a atuar, eu tinha um modelinho lá, né? Você fazia o modelinho, mas você tinha que preencher o número do processo, você tinha que preencher o nome, né? E você ia modificando na base do modelo da gente. Hoje a gente não precisa disso. Hoje a gente não faz isso, entendeu? Hoje o sistema já te joga tudo pronto, já joga até lá, no caso, Brasília, Goiânia, de onde você estiver, está lá escrito o seu nome, que é quem vai assinar ao final, quer dizer, já sai tudo pré-formatado no processo, já sai tudo organizado, e a própria IA do Sapiens, ela nos ajuda na produção textual. E aí é incrível, né? Até vai ser liberado um módulo agora pelo consultivo, falei com o Mauro, ele disse que está sendo liberado, então, assim, está sendo aprimorado, porque essa inteligência artificial é utilizada para quê? Para ajudar na produção textual. Ela vai ajudar cada vez mais, ajudar na sumarização, para você procurar os modelos, a gente consegue procurar um modelo. Licitação de prego para colocar no alguma coisa, assim, enfim, tudo você pode colocar lá, você pode cadastrar, e aí você procura o sistema de busca, puxa, você vai ver os modelos dos outros colegas, você vai ver o que já foi produzido, isso unifica, isso padroniza, isso colabora, ajuda com a eficiência, com a rapidez, né? Colabora com esse entendimento. Então, assim, ajuda. Ele corrige português, vai vir essa questão de você colocou a frase lá, ele vai falar assim,
isso aqui, aqui tem que vir do verbo haver, tem que corrigir isso aqui por causa disso. Então, assim, tudo isso vai sendo produzido pela inteligência artificial e vai sendo utilizado a nosso dispor. E até em sites, né? Hoje a gente tem aí os chatbots todos sendo testados. Eu não sei se alguém já testou, já usou um chatbot. E aí a gente vai verificando a importância. Construa uma preliminar de lidispendência. Você vê lá ela escrevendo e a gente podendo analisar aquilo, podendo verificar, tendo essa colaboração da própria inteligência artificial para a gente ir fazendo o nosso trabalho. Mas veja, ela é uma assistente, ela não está decisória. Nós vamos ter que analisar, nós vamos ter que fazer, nós vamos ter que assinar. Então, assim, isso é muito importante. A gente está falando que hoje a gente está nesse nível de utilização da inteligência artificial que vai se ampliando cada dia mais. E aí, eu digo que no próximo slide aqui, né, a gente conversando aqui, você já pulou para obrigado, deve ter mandado o site errado, mas o seu... Aí, ó. No meu aqui, a minha pergunta, faltou esse slide aí, no PowerPoint, a pergunta minha é o seguinte: e o futuro? Pessoal, e o futuro? A gente vai ter a IA produzindo total a decisão, mandando para frente? Eu acho que sempre vai ser necessário, principalmente numa atividade do consultivo, a gente está fazendo essa análise e, de repente, está fazendo uma conferência, você está analisando e vendo a adequação daquilo que está sendo produzido. Eu ainda vejo que teremos que caminhar muito para a gente, mas é totalmente possível que a gente simplesmente coloque lá, peça lá e vai vir um parecer prontinho. Você só vai resolver se você vai assinar ou não vai assinar aquilo. Então, assim, isso é o desafio que a gente vai estar posto para a gente, que a gente vai enfrentar nesse futuro da nossa atividade consultiva, e vamos ter que verificar isso. Eu acho que é muito importante, e aí o processo administrativo eletrônico, como está sendo construído até pelo projeto que eu mostrei para vocês, ele é muito importante, porque ele já dá essa previsão, porque a partir do momento que o administrado, a pessoa sabe que naquele processo foi utilizada a inteligência artificial, ela pode questionar eventualmente essas revisões. E como é que vão ser tratadas essas revisões dessas manifestações? Entendeu? Então, assim, essa revisão ela tem que ser feita. Tem que ser feita por nós humanos. E aí a gente vem nessa discussão hoje da nossa carreira jurídica, como é que nós vamos ser, né? Como é que vai ser o nosso futuro? Como é que vai ser o futuro da atividade jurídica? Eu acho que a gente, cada vez mais, vai ser chamado para questões pontuais, para definir essas regras jurídicas, para participar dessas regras jurídicas. Nós vamos ter uma nova qualificação da advocacia pública cada vez mais. E acho isso muito importante, especialmente no consultivo. Eu acho que o advogado público que atua no consultivo vai ser fundamental para esse futuro, para o futuro dessas novas tecnologias, para o futuro que a gente quer. Então, assim, é muito importante esse cuidado com a base de dados, essa explicabilidade da IA, essa necessidade de franca, de rápida, eu acho que incessante curadoria dos datasets, das bases de dados. Então, assim, eu acho que nós vamos cada vez mais ser instados e vamos ter que agir, e vamos ter que estudar, vamos ter que verificar. Mas o norte nosso sempre tem que ser um norte constitucional, de verificar se os princípios constitucionais estão sendo atendidos naquela utilização, se foram observados para uma eventual revisão. Ou seja,
estaremos ali propiciando essa sindicabilidade do ato, que já existe, né? Sindicabilidade do ato robótico, poder fazer essa revisão. Então, acho que a gente vai estar sendo sempre instado a estar manifestando, a estar colaborando e a estar aí ajudando na construção de uma administração pública melhor, mais eficiente, mais produtiva, né? Sempre pensando nos vulneráveis, sempre pensando no objetivo, na finalidade maior, que é o atendimento ao público, né, assim, ao interesse público como um todo. Então, a gente vai ter que estar sempre cada vez mais e mais trabalhando nesse sentido. E aí, essas são minhas reflexões para hoje. E, assim, o futuro é agora, gente. Temos que correr para acompanhar, porque cada dia é uma novidade. Cada dia é criada uma ferramenta nova. Hoje mesmo, eu vi um comentário que está sendo desenvolvido um processo, um robô, no sentido de verificar o lápis do avaliador com o lápis daquela pessoa que está sendo avaliada, para verificar se existe alguma compatibilidade ou não. Então, quer dizer, hoje você vai ter a internet, você vai ter a inteligência artificial, as tecnologias ajudando nessa transparência, colaborando nessa sindicabilidade, nesse compliance, evitando fraudes, mas em todos os campos, né? Eu digo que desde o campo acadêmico, como eu citei agora, até o campo público, né? Então, eu acho que isso é muito importante. E vamos estar aí sendo desafiados. Eu fico imaginando. Eu converso muito sobre tecnologia com meu irmão e vejo que uns dias nós vamos estar aí com os carros voadores, né? Os veículos voadores. E aí? Será que a competência para esse tráfego aéreo do carro voador vai continuar na ANAC, que é a competência da União? Será que vai ter uma emenda constitucional? Né? Porque o Detran está lá, né? Vias terrestres. Então, assim, nós vamos ter, vai ser criado uma nova autarquia. Como é que tudo isso vai ser trabalhado, né? Sou da época que a gente assistia os Jetsons, né? Então, tudo isso está se concretizando. A gente está verificando aí tantas inovações e que a gente vai ter que enfrentá-las, e temos que sempre enfrentá-las esperando uma inteligência artificial explicável, batalhando por isso, evitando opacidades, possibilitando revisões e trabalhando para construir um futuro melhor para todos nós, né? Afinal de contas, estamos aí trabalhando em busca do interesse público. Muito obrigada, viu, pessoal? Carol, muito obrigado. Eu agradeço demais a sua participação e acredito que o seu lado acadêmico, o seu lado prático, dentro da estrutura da advocacia pública, especialmente a Advocacia Geral da União, enquanto Procuradora Federal, traz aqui uma riqueza para a sua exposição, até porque eu gostei muito da divisão que você fez, especialmente na necessidade de antes nós entendemos o nosso papel na construção dos modelos e como nós vamos auxiliar o gestor a implementar esse processo de inovação. Então, o consultivo tem muito dessa dinâmica, inclusive no que diz respeito, por exemplo, à construção desses instrumentos normativos, aos debates, inclusive, sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, as discussões também relacionadas, especialmente nesse caso, às contratações, por exemplo, de soluções inovadoras. Então, a gente percebe hoje que, quando a gente pega o consultivo de licitações e contratos, a necessidade de nós pensarmos dentro dessa lógica, inclusive conectada com a Lei Complementar 182, a Lei do Marco Legal das Startups, a gente pensar, né, nesses instrumentos que possibilitam, por exemplo, que o poder público possa contratar especificando um problema, para a partir daquele problema ter ali uma solução, e depois, né, o seu diálogo especificamente com o ferramental que está à disposição também do advogado público para viabilizar a sua atuação no consultivo. A gente sabe que, por exemplo, o Tribunal de Contas da União,
né, e outros órgãos também da administração pública que vem incorporando essas novas tecnologias. Essas novas tecnologias, você falou sobre os contratos inteligentes, falou sobre a tecnologia blockchain, o Acórdão 1613 do TCU, o Acórdão 1139 sobre o uso da inteligência artificial na administração pública. Então, o consultivo ele tem o desafio de se redesenhar, de lidar com essas questões, de entender essa dinâmica, porque não dá. Por exemplo, imagine que nós temos o smart contract administrativo. Como é que o procurador de Estado ou a procuradora federal vai lidar com essas questões lá na base para discutir, por exemplo, a execução desse contrato administrativo inteligente? Ou seja, a gente tem que se provocar a mudar, a se refundar. Como você bem disse, o futuro é hoje, nós estamos dentro desse percurso, dessa dinâmica, e, de fato, não só o contencioso, mas o consultivo, né, ou como a advocacia pública como um todo precisa ser uma advocacia pública digital, não só para facilitar o nosso trabalho, mas para que a gente possa, principalmente, estimular o poder público a viabilizar a inovação através de designs diferenciados para a resolução dos problemas que hoje surgem. Então, parabéns, muito obrigado pela disponibilidade. Eu sei que, às vezes, a gente vai ali tentando encaixar a agenda, são vários palestrantes, muitos professores. A gente pretendeu aqui no FONASP fazer um curso de uma extensão ampla, né, com 11 aulas, que a gente não queria fazer um recorte pontual e específico do uso das novas tecnologias da administração pública. A gente queria, e a gente quer, né, e vem mostrando isso, ter esse olhar transversal, amplo, e eu só tenho aqui a te agradecer, te parabenizar, né, ter um privilégio de sempre termos a possibilidade de conversar, de discutir, de debater um pouco sobre a tecnologia, e aqui eu tenho certeza que os colegas foram brindados com a grande aula. Te agradeço mais uma vez, convido os colegas também para as próximas aulas, né, aula 8, 9, 10 e 11, e para que a gente continue nessa trilha de capacitação que tem proporcionado reflexões aí nos mais diversos quadrantes do nosso país. Agradeço a nossa queridíssima Carla, né, que nos apoia aqui no Centro de Estudos. E, Carol, eu, em tese, estou de férias da Procuradoria, mas em tese só. Essa semana eu trabalhei todos os dias. Mas a gente segue aqui na batalha porque a gente acredita que a advocacia pública, ela cada vez mais tem a possibilidade de exercer o seu papel de protagonismo, como você tem exercido na AGU e como tantos outros colegas têm exercido nas procuradorias estaduais e municipais. Um grande abraço para vocês, lembrando que todas as aulas que acontecem nesse curso estão disponíveis no canal do YouTube do FONASP. As 6 aulas que já ocorreram estão por lá, e essa 7ª aula, essa brilhante aula com a professora Carolina, estará também lá no nosso Só canal não do está YouTube. bonita na imagem, né? Depois dessa complicação aqui, né? Tá tudo. Tá Obrigada. ótimo, Carol, tá ótimo. Obrigado mais uma vez, tá? Obrigado pelo carinho, pela atenção. E esse curso só é possível porque a gente tem amigos, né? E esses amigos topam os convites que a gente faz, e por isso que a gente está aqui hoje, né? Obrigado a Carla também pelo apoio de sempre, braço direito. E obrigado a todos os procuradores e procuradoras que estiveram aqui, servidores interessados no tema. A gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, obrigada.